Pessoal, a partir desse instante estamos gravando, tá? Nós estamos na disciplina Fundamentos em Educação, do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Tocantins. Bom, geralmente a gente começa a aula fazendo aquele panorama, aquele resumo, né, básico da disciplina até aqui. Eu tive muitos problemas relatados por alunos e tutores com relação ao fórum, busquei todo tipo de ajuda. Nós temos lá, salvo engano, 151 alunos cadastrados na disciplina. Eu sei que um pequeno percentual desse total não estará frequentando, mas eu acredito que por esse número muito grande eu não consigo inserir todos os usuários para postar no fórum. Então, o fórum da atividade 2 eu cancelei. Claro que essa nota vai ser remanejada para outras atividades ou distribuída aí ao longo da disciplina. Importantíssimo, né, vocês deixarem atualizados essas atividades, né, que vocês façam todas com base nos textos, nas aulas, nos vídeos, né, que ainda vou postar, porque realmente esse material disponibilizado na plataforma na forma de atividade interativa ou não, é muito importante para o aprendizado, sobretudo numa disciplina fundamental, né, o próprio nome já diz, Fundamentos em Educação, é quando a gente toma posse da complexidade, da importância dos processos educacionais ao longo da nossa carreira docente. Outra coisa é com relação à prova online, né? Antes de iniciarmos aqui, já me questionaram as tentativas, né? Veja que essa prova online, ela é uma oportunidade excelente para você exercitar a compreensão das aulas. Então, está postado lá também uma aula, uma avaliação online, né? Que a gente chama de prova, sobre a LDB exclusivamente, que é, na verdade, o nosso ponto de partida, é nossa pedra fundamental, não há como falar em educação sobre a LDB, e é onde nós vamos nos aprofundar hoje, né, uma discussão aí tranquila, quentinha, calma, para que a gente possa discutir, né, e é importante a participação de vocês nesse momento, porque realmente o entendimento da LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, é condição sine qua non para o exercício de uma docência comprometida, crítica, engajada, moderna, enfim. Então, essa avaliação que está lá disponível para ser feita no formato online, me questionaram com relação às tentativas, certo? No enunciado está uma tentativa, mas eu já alterei para duas, tá? Não é uma nem três, são duas tentativas que você tem para executar essa prova online. Você sabe que o gabarito sai na hora, então vocês têm a possibilidade de discutir enquanto grupo, nos próprios grupos de WhatsApp, discutir com os tutores, né? Fazer uma leitura dinâmica em grupo, por videochamada, ou por outro recurso digital que você queira usar. Então, é o momento de vocês discutirem enquanto grupo, buscarem a melhor resposta, o gabarito sai na hora, então, eu gosto muito desse formato avaliação online, né, essa forma mais dinâmica, onde você já sabe o que errou, o que acertou, e também uma preparação para a prova. Claro que a LDB é uma lei extensa, tá, uma lei de 96, então, esses exercícios que nós vamos ver hoje também na aula, resolução de exercício, vai facilitar o aprendizado de vocês e tomar posse do contexto histórico, da importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, eu começo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, né? Só presença. Quem puder avisar os outros que estejam lá na outra reunião, a aula vai começar, vamos começar às 10h15. Eu vou fazer aqui, então, uma apresentação, tá, no PowerPoint, naquele mesmo formato. Eu faço a apresentação, vou apresentando os conceitos, e a gente interrompe para as discussões, para que seja uma coisa dinâmica, namorosa. Eu, particularmente, não gosto desse formato de live, eu acho que a gente está muito cansado, né, estão ouvindo, estão escutando, estão enxergando a apresentação, então eu acho que é algo que veio goela abaixo com a pandemia, algo útil, mas eu particularmente não gosto desse formato, né? Então, a gente poderia ter outras ferramentas para fazer essa aula síncrona de uma maneira mais leve, mais fluida, mais participativa, né? Eu sinto falta também dos encontros presenciais, mas nós estamos caminhando aí para o final, né, dessa pandemia, né, para voltar para a normalidade.
essa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês também já está na plataforma, tá? Então, vocês têm lá um link, o link da live, esse da aula, não da reunião que nós estávamos participando, e vocês têm também o link, o acesso, né, a esse PowerPoint que nós vamos apresentar agora, né? Claro que essa aula gravada vai ficar disponível após a aula com a turma da tarde, né? Senão a pessoa vê lá o link e nem assiste a aula da tarde, que foi o que fizemos no encontro passado. Eu fiz uma aula de manhã com todos, houve um desencontro de informação, né? Alguns não puderam ver ao vivo, mas fica lá o link dessa gravação e vocês podem assistir, interromper, parar, voltar, né? Discutir entre si e fica bom da mesma forma. Então, lembrando que este PowerPoint que vou apresentar agora também já está lá na plataforma e já foi alterado o número de tentativas para a avaliação online, tá certo? Está aí? Bom, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Ótimo. Acho que todos conseguem ver. Podem me dar um feedback no microfone? Sim. Sim. Então, vamos lá, né? Olha aí a nossa Bíblia, o nosso pão, a nossa água, o nosso tudo. Porque, na verdade, somos educadores de nascença, né? Você tem que tomar posse disso aí. Duas coisas que você vai tomar posse enquanto licenciado em Química. Um jaleco, né? Que nem sempre está branco, às vezes está lá encardido, de tanto usar, porque sua prática laboratorial vai ser intensa. E é importante, tá, pessoal? Eu sou defensora da experimentação no ensino de Química. Eu sou defensora de que vocês comecem a construir pouco a pouco, né, e fazendo assimilação desse material próprio, tá? A gente sabe que material para aula prática de Química especificamente, reagentes, vidrarias, é um pouco caro, mas com planejamento a gente tem condições de adquirir o nosso próprio material, até porque eu vejo que o mercado caminha para um professor que vai permear por vários ambientes escolares, tá? Ele pode ter um concurso no estado, ele pode prestar serviço numa escola privada, ele pode não ter concurso e fazer esse trabalho de migrar realmente de uma escola para outra. Nós temos escolas conveniadas que crescem a cada dia, que é aquela parceria público-privada, né? O aluno, ele paga uma mensalidade ali simbólica, né? Essa é a escola conveniada. Nós temos um crescimento grande das escolas militares, então você tem que ter o seu material, tá? Comece a trabalhar isso, kits prontos na internet, que você pode parcelar, comprar em suaves, né, no cartão. É importante que você tenha o seu material básico, né, aquele kit de laboratório para fazer várias aulas práticas legais. Então, você não pode ser um licenciado sem o seu jaleco e sem a LDB debaixo do braço, tá? Então, a lei das diretrizes, né? O que são as diretrizes, né? Aquilo que você vai olhar e vai seguir, da educação. Então, eu sou a professora Damiana Silva, dentro da disciplina da Fundamentos de Educação, vamos falar um pouquinho de LDB. O que é LDB, tá? Porque LDB é o nome que todos já conhecemos, né? Já temos alunos aqui com a licenciatura completa, alguns com mestrado, doutorado, então o nome usual é LDB. Mas vocês podem achar, inclusive, em concursos, essa sigla, LDB. Inclusive, errei em concurso uma vez, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? LDB eu conheço, mas LDB nunca ouvi falar. Então, LDB ou LDB. Por quê? L de leis, das diretrizes e bases da educação nacional, tá? Então, LDB ou LDB é a lei mais fácil, a lei federal mais fácil para se decorar, tá? Ó, 9394/96. Veja que uma lei tão importante e tão recente, né? 96 está aí, tá? Quem nasceu em 96 parece que nem trocou os dentes ainda, né? Então, uma lei com grandes contribuições, grandes mudanças, mas até recente, né? Então, vamos mergulhar, assim, dar um primeiro, né? Vou começar ali, molhar o pezinho nesse mergulho nosso na LDB.
É só um momento que eu estou tendo solicitação de entrada, só um minutinho. Ótimo. Ainda estamos com pouca gente, né? 24 pessoas, mas vamos lá. Então, quais são as características, né, da LDB ou da LDB, né? Eu acho que todos estão enxergando, tá? Eu acho que tá tudo certo. Se não tiverem, vocês me falam. Quais são as características da LDB? A lei das diretrizes e bases, pessoal, a gente pode até ter a errada, né, irresponsável ideia de achar que não, eu estou na minha sala de aula, tá? Eu cumpro meu conteúdo, eu não trato mal ninguém, eu me visto adequadamente, tenho comportamento ético, eu não preciso conhecer os meandros, né, os detalhes da LDB. Isso é uma coisa inadmissível, tá? Então, se existe uma lei que rege, que dá as normas, que te orienta com relação aos processos educacionais e à educação como um todo, tá? Você tem, sim, claro, obrigação, você é obrigado, é igual votar, tá? Para prefeito, presidente, você é obrigado a conhecer. E a gente sabe que essa linguagem jurídica, né, não é muito fácil, né? São termos muito bonitos, né? Quando a gente faz uma leitura no primeiro momento da LDB, meu Deus, você tem vontade de chorar, né? Uma coisa assim quase poética, né? Tem palavras ali que você com o dicionário na mão não consegue fazer uma atribuição de um significado para a sua realidade. Então, é sim obrigatório o conhecimento dessa lei. É uma lei nacional, ela fixa, pessoal, ela fixa as diretrizes e bases da educação nacional, porque nós temos que ter um norte, tá, pessoal? Nós não estamos soltos. Nós somos pessoas que são embasadas na ciência. E para que serve, desculpa, para que serve uma lei? A lei, ela serve justamente para nos orientar, né? Claro que tem níveis de legislação, eu tenho normas técnicas, eu tenho instruções normativas, eu tenho lei federal, lei municipal, enfim. Eu acho que, começando pelo nosso norte, que tem que ser a LDB, né, nós temos que partir de cima para baixo, do Ministério da Educação, começando por aí, já nos dá um bom embasamento, porque nenhuma legislação vai fugir do que está escrito na LDB, tá? Então, a LDB a gente considera a lei maior. Eu preciso desse norte, eu preciso olhar para algum lugar para saber se eu estou de fato exercendo a minha profissão com competência, com atribuições corretas, se eu estou realmente cumprindo o meu papel docente. Então, a LDB, gente, ela trata da educação escolar, tá? Não vou entrar nesse vespeiro, a gente sabe que cresceu muito as solicitações de educação domiciliar, então eu, por exemplo, tenho doutorado em pedagogia, trabalhei anos da educação infantil, sou avó recentemente, e falei para minha nora e para o meu filho, olha, eu quero educar as crianças em casa, tá? Então, educação escolar, no âmbito das instituições escolares, no espaço da escola, é a LDB que vai reger, tá, pessoal? Estamos tratando especificamente da educação nas instituições escolares. Porque também tem aquele velho ditado, né, a gente escuta muito aí no cotidiano das coisas, né, essas coisas que a gente fala assim ao vento, né, até outro dia meu irmão me disse que educação a gente tem em casa, conhecimento a gente tem na escola. Então eu falei para ele, procure então o Ministério do Conhecimento para reclamar da escola do seu filho. Na verdade, a educação é muito maior, né, pessoal, e a LDB trata disso. Então, o Ministério da Educação, sim, é quem trata dessas coisas, né? Então, esse dito popular, né, essas coisas ditas de maneira que as pessoas possam entender mais fáceis, né, quer dizer,
a gente até, enquanto docente, fala, né, pensa, né, às vezes em voz baixa, nossa, mas vocês não tiveram educação em casa? Se não teve em casa, né, cabe à escola um papel aí ainda mais moroso, né, mais difícil, mas quando a gente fala de educação, é um conceito maior, não é só aquilo que temos em casa, né, acho que em casa a gente tem valores, regionalismo, a gente tem muita coisa ligada à ancestralidade, mas isso tudo também envolve algo maior, que é a educação, tá? Então, LDB tratada no âmbito do Ministério da Educação e voltada para a educação na instituição escola, tá, pessoal? Tenha isso bem claro. Fora do ambiente escolar, não vamos tratar de LDB. E sabemos também que a LDB é diferente dos PCNs. O que são os PCNs? São os parâmetros curriculares nacional, quer dizer, parâmetro. Parâmetro é algo que eu posso ou não alcançar. Parâmetro é algo comparativo. Parâmetro é algo que vai me dar um índice, tá? Então, existem esses parâmetros que são índices que eu posso ou não alcançar. A LDB não, a LDB é obrigatória. A LDB eu preciso mergulhar. A LDB eu tenho que fazer um estudo mais profundo, mais dedicado, porque ela vale para a instituição escola e não é apenas um padrão, um índice, não são apenas dicas ou instruções que o Ministério da Educação está te dando. Claro que os PCNs também são importantes, né? Porque dentre as atribuições desse docente está também a escolha muito cuidadosa do material didático, do tipo de currículo que ele vai apresentar para os seus estudantes, né? Isso tudo é responsabilidade do docente, tá? Claro que a escola tem uma proposta pedagógica, né? Mas o docente é livre e autônomo para legislar sobre sua disciplina. Então, os PCNs são importantes, mas não é da mesma importância que a LDB, que fique claro para vocês. E a LDB ou LDB, deixei aqui para vocês, também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, né? Quem é o Darcy Ribeiro? Se cai no concurso Lei Darcy Ribeiro, meu Deus, o que é isso? É a LDB, né? Então, a LDB é um nome mais socializado, né? Lei Darcy Ribeiro é uma coisa mais específica, né? Mas é a mesma coisa, porque o Darcy Ribeiro foi um ex-ministro da Educação, que lutou por todas essas transformações. A gente vai ver que, com relação à lei anterior, que é de 61, né, imagina, 1961, é considerada a primeira LDB. Então, com relação à lei anterior, quantos avanços, né, quantas transformações nós conseguimos com essa lei. Então, pela sua contribuição, essa lei também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro. O que a LDB trata, pessoal? Então, nós vamos fazer aqui, como eu disse, esse primeiro pezinho na água, né? Não vamos de cabeça logo, né? Porque ninguém nasce sabendo nadar, né? Tem uma teoria aí que os bebês já nascem, né? Com essa atribuição de nadadores. Mas eu que sou machado sem cabo, né? Eu não sei nadar, então eu não vou logo me atirando de cabeça em piscina, em rio, em cachoeira, não. Vou ali com o pezinho e tal. Então, esse nosso primeiro passo na LDB, eu preciso entender que mudanças são essas que aconteceram de 61 para 96, né? Qual que é esse contexto histórico, né? Que país é esse que teve que mudar a lei das diretrizes e bases para uma educação para caminhar para um processo de melhora, de avanço, de desenvolvimento na educação? Então, a ideia central da LDB não é uma só. Eu acho que a leitura assim, muito atenta dessa lei vai te mostrar que a LDB trata, por exemplo, de políticas públicas, né? Isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente legisla, né? Quando a gente escreve uma lei que trata da educação no âmbito escolar, nós estamos falando de ensino público e estamos falando de ensino privado também, tá? Mas o ensino público, ele tem um gargalo maior, né? Se você pegar os números do MEC, das prefeituras, dos estados, existem mais alunos na escola pública
do que na escola privada. Isso é um fator histórico, social, econômico, enfim. Então, a LDB, ela começa a olhar e dar condições para que o gestor, né, tenha obrigação de algumas tomadas de medidas com relação a políticas públicas de investimento na área da educação. Isso é transformador, isso foi revolucionário, tá? Então, diga-se de passagem que é uma lei, né? O não cumprimento da lei ocasiona o quê? Sanção administrativa, privação de liberdade, né? Quem não cumpre a lei é criminoso, tá? Então, o primeiro passo, né, transformador, na minha opinião, com relação à LDB, é que ela fala das políticas públicas. O que o governo tem que fazer? O que é a atribuição do Estado? Quando a gente fala Estado, entenda-se município, governo federal, governo estadual, enfim. Essas políticas públicas voltadas à educação passam a ser obrigatórias e específicas a partir dessa LDB, 1996. Nós vamos tratar dos níveis e modalidades da educação, isso não acontecia na outra, né? Viemos acompanhando as ramificações do ensino, né, as várias modalidades, inclusive estamos numa modalidade que é a modalidade IAD, tá? Que já evoluiu para o formato online. Então, tem o híbrido, tem o presencial, tinha a IAD evoluiu para o online, enfim. A LDB começa a desenhar esse avanço da flexibilidade para que a gente entenda a educação como sendo uma esfera maior, mas com vários braços, com várias modalidades, né? A LDB também fala de financiamento, né, de fomento, porque se eu estou ligado, se eu estou atrelado à instituição escola, e as instituições precisam de dinheiro, eu preciso desenhar como que é o financiamento, tá? Como que é a política pública, mas como que é o financiamento de maneira geral, para que eu garanta uma educação de qualidade e educação de qualidade para todos, né? A gente começa a perceber muito forte essa questão do financiamento educativo na LDB. A LDB trata dos currículos, tá? Ela dá ali algumas puxões de orelha com relação ao currículo, né? A flexibilização desse currículo, né? Até que ponto eu tenho autonomia para mudar esse currículo? Porque, venhamos, né, pessoal? Temos, muitas vezes, um currículo que, às vezes, ele esbarra no engessado, tá? Eu tenho lá índices a serem cumpridos pelo MEC, eu tenho ferramentas de avaliação, eu tenho sistema de vestibular, eu tenho entradas em escolas técnicas, eu tenho entrada no mercado de trabalho, então parece que eu não tenho muito o que fazer com esse currículo, né? Então a LDB me dá também noções de como proceder corretamente com relação ao meu currículo. Então, assim, essa figura, ela tinha que ser muito maior, tá? Sobretudo com os avanços que teve de 96 para cá, que nós vamos discutir também. E, pasmem, tá? A LDB demorou 8 anos para ser aprovado, né? Sobretudo lá no Congresso Nacional, né, pessoal? Uma lei federal, ela tem lá níveis, etapas, né? Tem um fluxo para ser cumprido até que ela valha de fato, assinada pelo presidente, pelo ministro da Educação, para que ela seja, né, publique-se e cumpre-se. Então, 8 anos, e por coincidência, né, ela foi publicada em 96, e o Darcy Ribeiro faleceu em 97, né, então parece que ele estava, coitado, só esperando a lei ser mesmo aprovada para poder descansar. E aí eu jogo para vocês essa imagem, né, que já traz aí um choque de imediato, né, alguns pela nudez, outros pelo fardo, né, que essa mulher carrega, que é uma mulher, né, pessoal? Não tem como ser uma pessoa do sexo masculino, com seios, né, e com todas essas características fisiológicas aí. Temos uma pessoa do sexo feminino carregando aí um boi, né, nas costas, parece, assim, que com muita resiliência, com uma certa dose de sofrimento, e essa figura traz para nós muitas coisas, né? Eu acho que o principal
motivo dessas transformações todas que aconteceram na educação é justamente a mudança do papel da mulher na sociedade, tá, gente? Eu acho que vocês podem se aprofundar em leituras diversas e vocês vão entender que, à medida que a mulher saiu do lar, saiu do cuidado com as crianças, ou começou a conciliar trabalho externo com trabalho de casa, nós tivemos mudanças profundas no sistema educacional no mundo, não só no Brasil, tá? O nosso processo foi um pouco mais lento, ele ainda não é o ideal, ele ainda está em processo constante de evolução, mas eu enxergo que o trabalho feminino, a presença e a importância da mulher na sociedade teve um papel importantíssimo nesse processo evolutivo. Essa imagem traz muitas reflexões, tá? Eu não sei vocês, mas quando eu vi essa imagem, eu nem pensei naquele mito grego, né? Não pensei, porque essa é uma obra real, tá? Uma pintura, uma gravura consolidada aí já, né? Vocês podem checar as referências, mas eu não pensei na hora, né? O que me veio foram as minhas referências enquanto Damiana, né? Que nasci lá no interior e tudo. E muitas vezes eu escutei da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, menina, você tá pegando boi, né? Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas esse pegando boi, quando eu olhei para isso, me veio na hora, né? E se você conhece essa expressão, pegando boi é no sentido, por exemplo, a gente ia muito em bazares de igreja, né? As pessoas fazem doações de roupa para a igreja vende a preços assim bem em conta para atendimento das obras de caridade. Então, minha mãe comprava essas roupas mais baratas e levava para casa. E a criança, não há nada de errado em usar, né, uma roupa usada, uma roupa que seus pais têm condições de comprar, mas a criança demora a entender, ela quer uma roupa nova, ela não entende, né, por que eu não posso ir na loja comprar, né? E eu reclamava e minha mãe falava, minha filha, você está pegando boi, pelo menos você tem roupa em casa, quer dizer, pegando boi nesse sentido, dê graças a Deus que você tem roupa, dê graças a Deus que você tem casa para limpar, dê graças a Deus que tem comida, né? Hoje não tem carne, mas tem ovo. Então, para minha regionalidade, para minha ancestralidade, pegando boi quer dizer isso, e eu imaginei isso na hora, tá? Eu vou interromper um pouquinho aqui a apresentação para a gente discutir, tá? Sobre essa figura e o que vocês enxergam quando vocês olham para essa mulher com esse boi nas costas. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, mas vocês já podem abrir no microfone. Ó, Jonathan, mulher carregando o peso do Estado, é uma reflexão. A primeira coisa que me veio na mente, prof, é a mulher, que é a base da nossa pirâmide social, é a mulher. Então, para mim, é a mulher carregando o peso do Estado nas costas, sabe? Um boizinho branco gordo sendo carregado pela maior mão de obra, que é a população brasileira, que no caso é a feminina. Aí, quando a gente vai para a sala de aula, 90% são professoras, são mulheres, como a prof falou, isso mudou toda a sociedade feminina na época. Foi isso que me veio à mente quando eu vi a imagem. Pode falar, Ayrton. Só uma observação. A doutora Rita está tentando entrar na sala, entrar na aula e não consegue. Não sei porquê. Ela passou Eu acabei de conseguir, obrigada. Pois é, ela conseguiu, porque eu parei a apresentação e autorizei agora, eu não estava enxergando. Desculpa aí, tá, gente? É porque eu tô a caminho. Tô indo vacinar e acabei pegando entrando no 3G. Tá tudo certo, mas você já estava ouvindo, né, Rita? Sim, muito obrigada. Mais alguém, gente? Alguma reflexão sobre uma figura impactante, né? Que peso é esse que as mulheres carregam, né? Nas costas, no ombro, na cabeça.
professora, ela é família, que ela vai carregar família, trabalho, né? Tem que trabalhar fora, tem que educar o filho, às vezes ela fica sozinha, só com os filhos também, então representa tudo, né? Veja que mesmo com as mudanças, né, o processo de educar as crianças, de cuidar das crianças, do jovem, do adolescente, ainda cai muito sobre a mulher, né? A escola ainda é um ambiente muito feminino. Mas extrapolando um pouquinho o ambiente da escola, alguém conhece um babá? Eu conheço a babá. O babá eu nunca vi, né? Por exemplo, um cuidador de idosos eu já vi, né? Porque às vezes precisa de força física, são raríssimos, eu já vi, mas geralmente é uma mulher, uma cuidadora de idosos. Uma pedagoga, né? Se você vai lá para o curso de pedagogia, 90% é do sexo feminino. Tem sim os rapazes, né? Os meninos, mas são exceção. Da mesma forma, o curso de química, que vem migrando, né? Era um curso quase que 100% masculino, e hoje a maioria são mulheres. Então, quer dizer, esse papel da mulher na sociedade, esse peso a mais que nós temos por opção, né, quando precisamos ir para o mercado de trabalho, porque veja, pessoal, muitas vezes não é escolha feminina, tá? Em algumas famílias, até modernas, eu tenho amigas que largaram carreira de 10, 15, 20 anos para ter esse cuidado com a família. Falou, olha, se eu for trabalhar como eu trabalho hoje, com a carga horária que eu trabalho, ganhando 6 mil por mês, pagando 1.200 numa escola ou numa creche para os meus 2 filhos, tendo o desgaste de estar longe deles quando eles precisam, não podendo levar para a escola, não podendo participar da reunião, então eu preferi abrir mão do meu salário e cuidar deles. É uma opção. Mas muitas não têm essa opção, porque a mão de obra feminina foi imposta pelas dificuldades financeiras, certo? A evolução industrial e econômica do país caminhou para um patamar onde o casal trabalha, tá? E onde também muitas mulheres são chefes da própria família, né? Por motivos diversos. O cara não assumiu os filhos, ela já estava na casa dos pais, engravidou e continuou, e teve que assumir a responsabilidade, né, frente a pais idosos e crianças pequenas. Então, nós temos situações muito complexas e muito pouco homogêneas, né, de famílias tradicionais, aquela família tradicional brasileira, não existe mais, né? Minha avó já era chefe de família, ficou viúva muito cedo, com 8 filhos e se virou, certo? Então, a sociedade também impôs para a mulher essa incumbência de trabalhar para conseguir sobreviver, né? Esse papel do lar é para poucas, para pouquíssimas, né? Às vezes a gente não tem essa escolha e a gente não percebe isso, né? Acha que é um movimento feminista, que as mulheres querem direitos iguais, né? Mas muitas não tiveram essa opção, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Enquanto isso, o microfone fica aberto para quem quiser contribuir. Jonathan falou, as mulheres carregando o peso do Estado. A Rita não está conseguindo entrar, conseguiu. A Ueri falou que a imagem é um ícone, né? A mulher realmente é essa figura. O símbolo da justiça também é uma mulher, que luta pela consolidação da humanidade, verdade. A Irlanda está dizendo que a mulher tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Enfim, mais alguém? Eu acho que a gente volta lá para a apresentação para complementar. Eu só queria ouvir de vocês se alguém conhece a expressão que eu falei, pegando boi. Vocês já ouviram isso dos pais? Menina, você está pegando boi, porque você tem tudo em casa, não é isso? A gente que é mais da roça, né? A gente escuta muito. Eu falei isso ontem aqui e ninguém entendeu, sabe? Não é muito comum para cá, mas eu cresci escutando essa expressão, né? Meus irmãos, pegando boi. Você está pegando boi
de ter um teto, você está pegando boi, de ter um casamento, você está pegando boi, de ter saúde, né? Então, que bom que vocês conhecem essa expressão, porque na minha cabeça não era o peso da sociedade nas costas da mulher, era que a gente estava pegando boi, né? Dando graças a Deus por enfrentar as dificuldades. Voltemos lá, então, para a apresentação. Então, tá aí, né? Essa imagem que na minha cabeça, você tá pegando boi, né? Você tá numa situação de privilégio, você dê graças a Deus porque você tem condições de trabalhar, de comer, mesmo em condições difíceis. Mas a LDB, então, vem nesse momento, tá, pessoal? Ela vem nesse momento onde eu preciso reformular a educação, porque justamente a mulher ganha um novo papel na sociedade. E ela ganha um novo papel na sociedade, muitas vezes não por escolha. Ela ganha um novo papel na sociedade simplesmente porque há uma necessidade de trabalhar, de ir para o mercado de trabalho, há uma reconfiguração da sociedade, pois aquele trabalho de cuidadora, ela tem que deixar um pouco de lado para ir para o mercado. E veja, a LDB anterior é de 1961, né? Se a gente olhar os direitos femininos em 61, era muito diferente. Então, a educação é uma palavra feminina, não é à toa, tá? Mas, quando a gente se aprofundar no estudo, vocês vão perceber que a LDB, ela teve muitos avanços, ela surge também muito em função desse papel feminino na sociedade, mas ainda falta, vocês ainda vão sentir termos muito atuais que não são tratados ali. Um exemplo, educação especial. O que é educação especial, né? A educação para as pessoas com deficiências físicas, com necessidades especiais. Quando eu falo de educação especial, eu estou falando do cadeirante? Estou falando do cadeirante. Estou falando da pessoa cega, surda. Estou falando com a pessoa que não fala. Estou falando de surdos que ouvem, né? Nem sabia que existia, mas tem pessoas surdas que ouvem minimamente, que fazem leitura labial. Tem pessoas que perdem a audição ao longo da vida, né? Então, ele escutou um dia, então ele ainda consegue ter alguma informação recebida por esse ouvido que perdeu, né? Mas a educação especial, você não vai ver ela ali muito aprofundada na LDB, não, tá? Outro tema, educação para o transtorno do espectro autista. Veja que essa legislação é recente, tá? A gente olha hoje nas filas, né, na loteria, aquele atendimento prioritário que era para idoso, pessoas com necessidades especiais e gestante. Hoje já está lá. Pessoas com transtorno do espectro autista. O que é o autismo, né? Quais são as características dessas pessoas? Que tipo de unidade escolar eu tenho para receber essas pessoas? Então, isso vocês não vão encontrar ali desenhado para vocês na LDB, não, tá, pessoal? Superdotados. O que são pessoas superdotadas, né? Que com aquele QI altíssimo, né? Às vezes pessoas muito retraídas que você pensa, meu Deus, esse menino não aprende nada. E, na verdade, ele já está lá na frente, né? Eu, por exemplo, né, posso falar da minha experiência, eu não sei nem identificar uma criança dessa, tá, pessoal? Eu não sei se aqui em Gurupi, Tocantins, que é a minha realidade, eu tenho como fazer um teste de QI, tá? Então, isso não vai estar ali raso, acessível para você na LDB, de jeito nenhum. EJA, educação de jovens adultos. Olha, a educação de jovens adultos está no ambiente escolar, mas e as particularidades, né? O que é um jovem adulto? É a partir dos 18 anos, é a partir dos 21 anos, né? Quem é esse jovem adulto que teve o seu desenvolvimento escolar atrasado e que tem uma modalidade de educação própria para ele, né? E isso também você vai ter que cavar ali nas entrelinhas da LDB. Educação no campo. Pessoal, sei muito pouco de educação no campo, eu gostaria de me aprofundar. Eu sei o que minha mãe conta, meus avós contam, né? Eu fui numa escola rural uma vez,
Então, que é aquela sala de aula multi, um professor só que se desdobra, né? Vimos na pandemia algumas reportagens de profissionais da educação pegando barco, charrete, levando as atividades nas casas das pessoas, atividade de educação no campo via rádio, porque internet de jeito nenhum. Então, essa educação, esse formato de educação para as pessoas que vivem na zona rural também não está desenhado. Porque não é educação no campo quando a prefeitura vai lá na unidade rural pegar a criança e levar para a cidade, tá? Isso é diferente. Educação no campo trata daquela educação feita naquele espaço rural, tá? Então, eu não tenho muito conhecimento, mas é um outro formato e isso não está ali bem descrito na LDB, não. Só um minutinho, tem gente pedindo para entrar. Ótimo. Enfim. Educação indígena, muito menos, né? Veja que tem que ser uma educação na linguagem própria, né? O ideal é que eu tenha uma pessoa da comunidade que foi para fora, né? Que saiu daquele ambiente, fez uma faculdade, né? Porque não se engane, né? Eu continuo precisando de licenciados para exercer essa plenitude da educação, mesmo numa aldeia indígena. Então, as dificuldades são tremendas, as particularidades são infinitas, né? E eu acho que isso também, né? Vocês vão ver, não está ali muito claro na LDB, né? Como proceder para fazer uma educação indígena eficiente. E a educação de quilombolas, né? Que veio aí com muita visibilidade após aquele sistema de cotas, certo? Então, existem comunidades de origem de fugas, né, de escravos, origens e tradições de pessoas genuinamente negras que se isolaram em lugares fugindo da escravidão, montaram comunidades tradicionais e hoje já tem escolas, tem todo tipo de sistema, né, de uma sociedade formal, mas que também, né, como os indígenas, carregam as suas próprias tradições, têm linguagens muito características. Eu lembro de um termo, não sei se vocês conhecem, malungo, né? Escutei da minha tia outro dia, malungo. Ah, fulano, como é que ela falou? Ah, Pedro é malungo de Hélio. E eu, meu Deus, o que é malungo, né? Malungo, fiquei com a dúvida até chegar na casa da minha avó. Vó, o que é malungo? Então, se Pedro é malungo de Hélio, é porque nasceram na mesma época, né? Então, é um termo muito regional daqueles descendentes de escravos, né? Você pode, nem sei se está no Aurélio, né? De repente até esteja. Mas também, como os indígenas, essas sociedades quilombolas têm linguagem própria, malungo no sentido de que as mulheres, né, de família diferente, tinham filhos muito próximos. Então, 2 mulheres com 7 filhos cada. Malungo é aquele que nasceu mais ou menos na mesma época, né? Então, essas pessoas eram madrinhas e padrinhas das crianças, dividiam a educação das crianças. Então, Pedro é malungo de Hélio, quer dizer isso, nasceu mais ou menos na mesma época. Essas coisas não estão desenhadas, tá, pessoal? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Estamos tratando de educação nas instituições de ensino, nas escolas, tá? E muitas vezes essas escolas estão nas comunidades, estão afastadas ou estão nas cidades, mas não são acessíveis a todos. Essa acessibilidade fica a desejar quando a gente trata de LDB. Alguma questão até aqui? Então vamos avançar. Então, depois que a gente entende esse contexto, né, de criação da LDB, essa presença da mulher no mercado de trabalho, essa presença da mulher em casa e no mercado de trabalho, essa presença da mulher exclusivamente em casa, essa ausência da mulher na casa também, né, às vezes é só o homem que assume. Então, sobretudo, né, no meu ponto de vista, esse papel social da mulher, que traz mudanças profundas para o sistema educacional, é
é que dá o contexto sobretudo isso, né, dessa mudança na Lei de Diretrizes e Bases, né, lembrando que a anterior é de 1961, e essa que está em vigência é de 96. Então, comecemos pelo artigo 1 da LDB, tá, pessoal? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Mas é uma coisa de chorar, né, gente? Uma redação, assim, que, meu Deus, né? Cumpriu tudo. Eu pergunto para vocês, que manifestação cultural vocês se lembram de presenciar na escola? Muitas. Né? Primeiro, regional, né? O Brasil é muito grande, né? Alguns povos, né? Algumas regiões é mais imerso na cultura, tem tradições muito próprias e praticam. Outras nem tanto, mas puxe na memória, que manifestação cultural que você lembra ter presenciado na escola? Que movimento social você lembra de ter tido contato na escola? Você teve contato com pesquisa, mesmo agora na universidade? Você teve essa inserção familiar no ambiente escolar enquanto você era estudante da educação básica? Então, é um texto completo, bonito, mas chega a ser utópico, né? Se a gente for praticar a LDB como o texto exige, nós estamos muito errados na forma como vemos fazendo educação. E ainda no parágrafo 1º, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente no meio do ensino em instituições próprias. Então, aí fica bem claro que estamos tratando de educação nas unidades escolares. E só nas unidades escolares. Nas instituições de ensino. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Outro ponto-chave. Não adianta educar as pessoas para uma vida fora da sociedade. E aquela velha história, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é parte da sua vida, ele tem que ser parte. Esse trabalho, estou dizendo remunerado, né? Quando eu falo de mercado de trabalho, eu estou dizendo que eu vou executar uma atividade e vou receber, vou ter o retorno monetário referente a esse trabalho. Isso é importante, porque eu preciso educar, eu preciso de um processo educacional que me dê condições de trabalhar. Veja que o currículo, ele não fica mais tão livre, porque as pessoas têm que saber fazer conta, as pessoas têm que saber se portar, as pessoas têm que entender de leis, as pessoas têm que respeitar o espaço do outro, as pessoas têm que ter conhecimento técnico. Eu não ponho um operador sei lá, um operador de retroescavadeira em atividade, não entrego para ele um equipamento de quase R$500 mil sem treinamento nenhum. Que tipo de carteira de motorista que ele tem? Ele tem noção de espaço, ele tem mobilidade limitada, ele tem uma coordenação motora adequada, ele estudou onde para ser operador de retroescavadeira? Então, veja que o currículo não é mais tão livre. Eu tenho que ter um currículo que dê condições para as pessoas trabalharem, tá? Então, só no artigo 1º, a gente já mergulha na profundidade dessa lei, em todas as coisas que temos que nos embasar para fazer uma docência efetiva, tá, pessoal? Só esse artigo já me fala de muita coisa, de movimentos culturais, de inserção da família na escola, que eu tenho que ter noção de ensino e de pesquisa, que eu preciso de uma educação na instituição escola e uma educação voltada para o trabalho. Eu preciso viver em sociedade. A gente não educa as pessoas para ficarem isoladas. E o artigo 2º, né, nós vamos além, olha, que lindo, né? A educação, dever da família e do Estado. Então,
Aquele velho ditado já caiu. Educação eu tenho em casa, na escola eu tenho conhecimento. Não. A educação é dever da família e do Estado. A educação é um processo macro. Educação envolve família, Estado, convivência social, trabalho, enfim. Educação é um processo maior. Continuando. A educação, dever da família e do Estado, inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Ah, então uma pessoa educada entende de liberdade. Se eu entendo de liberdade, eu entendo de leis. Porque eu tenho a minha liberdade cerceada quando eu não sei dos meus direitos. Ou quando eu infringi alguma lei. Certo? Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Que pleno desenvolvimento é esse que nós queremos para os nossos alunos? O seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Interessante, né? No artigo 1º e no artigo 2º eu falo de trabalho. Se eu falo de trabalho, eu tenho que educar com esse olhar para que a pessoa se sustente. Com esse olhar para que a pessoa tenha uma convivência social. Com esse olhar para que essa pessoa busque os seus direitos, a sua liberdade e a sua subsistência. Então, isso é o básico da LDB e a gente precisa estar muito amarrado com esses conceitos, tá, pessoal? A gente, enquanto docente, tem um poder muito grande de orientar, de influenciar as pessoas, isso é uma responsabilidade, né? Se um aluno, me desculpe, tá, gente? Se um aluno chega para mim e fala, professora, eu vou fazer, quero ver, eu vou fazer terapia ocupacional. Eu não sei se eu fico em silêncio, se eu dou minha opinião, né? E a pessoa insiste. Professora, o que a senhora acha? Aí eu vou ter que falar, né? Porque que é a minha opinião. Eu falo, olha, você sabe o que é um curso de terapia ocupacional? O que faz um terapeuta ocupacional? Quantas pessoas você conhece na vida que tem esse título, terapeuta ocupacional? Quanto ganha um terapeuta ocupacional? Onde ele vai trabalhar? Isso porque a pessoa pediu minha opinião. Então, pessoal, educar e trabalhar tem que estar caminhando lado a lado. Eu não vou incentivar uma pessoa a fazer terapia ocupacional se eu não vejo um mercado muito bem desenhado para essa pessoa no final. É disso que estamos falando. É com essa profundidade de lei que nós temos que lidar. Eu vou interromper aqui um pouquinho para a gente fazer uma discussão com o que falamos até aqui. O que remota para vocês o que eu disse? Que no artigo 1º e no artigo 2º da LDB, a gente tem a noção da profundidade dessa lei e da amplitude da educação. Primeiro ponto. E um segundo ponto que não dá para negar é que no artigo 1º e no artigo 2º, a gente tem uma orientação clara que educação e trabalho caminham juntas. Tem que caminhar juntas. Porque nós, seres humanos, somos animais sociais. E viver em sociedade sem o trabalho é uma coisa angustiante, causa um sofrimento enorme, cria um problema social gigantesco. Nós não temos políticas públicas para tratar adequadamente as pessoas que não têm emprego. Essa palavra, desemprego, está muito atrelada a como o país trata a educação. Eu quero ouvir de vocês se é válida essa informação, se vocês concordam ou não concordam, e dentro do contexto do curso de Química, vocês enxergam trabalho nesse curso?
nessa forma de educação à distância, vocês conseguem enxergar que um licenciado em Química vai ter, ao final desse curso, possibilidade de trabalho? Microfones abertos, tá, pessoal? Eu estou vendo aqui no chat alguns comentários. O Ailton falou, pegando boi está no sentido figurado. Sim, porque pegando boi parece uma coisa, né, fácil. Ah, você está pegando boi, né? E, no entanto, pegar um boi requer um esforço, né? Você está abrindo mão de alguma coisa quando você está pegando boi, né? Naquele dito popular. O Ailton também fala, antigamente o povo falava por parábolas, e às vezes parábolas muito sábias, né? Tem coisas dessa regionalidade, dessa ancestralidade que a gente leva para a vida, né? O Ailton também diz que o professor identifica todo o comportamento do aluno. Nem todos, viu, Ailton? Você tem que ter um olhar muito atento, e às vezes no cansaço, né, nas dificuldades do dia a dia, a gente deixa muitas coisas importantes passarem desapercebidas. O Antônio Nilberto, a modalidade EJA é ofertada com idade igual ou superior a 15 anos, verdade, viu, o Antônio? Muitas pessoas têm essa errada concepção que o EJA é a partir dos 18, né, aquela pessoa que já atingiu a maioridade e não conseguiu fazer, né, o seu estudo no tempo correto, mas não, é a partir dos 15 anos mesmo. Por isso é importante distinguir educação no campo e do campo, verdade. O Ailton também trabalhou em escola no campo, olha, acho que ele tem alguma coisa para contribuir conosco. Que lá ele verificava linguagens muito regionais, né? O Antônio falou que educação do campo considera a cultura dos povos do campo com escolarização em regime de alternância, né? Imagina, gente, a dificuldade de estar numa sala de aula com alunos de primeira a quarta, de quinta a oitava, todo mundo junto, né? Separar atividade para todo mundo, dar conteúdo para todo mundo no mesmo espaço, recreio. É desafiador, viu? Tem gente que realmente faz um trabalho heróico. O Ailton também diz que quando fala da família e depois do Estado, não seria o primeiro Estado depois a família? Não necessariamente, viu, o Ailton? Como a gente viu na aula anterior, a criança chega na escola com uma carga de conhecimento já bastante grande. Então, tem que ser concomitante, porque mesmo antes da idade escolar, a criança já tem direitos, né, de saúde, de segurança, e esse sistema educacional por si só, ele fica a cargo da família. Mas essa ordem aí não tem que ser estabelecida, tá? Os dois têm um peso grande e a gente não percebe isso. A Ueri está falando, a família é o Estado. O Jonathan, possibilidade de trabalho, sim, né, com relação ao curso de Química, mas acho que teremos que nos refletir para além disso. Como nós docentes estamos produzindo essa educação voltada para o trabalho, como projeto de vida para os nossos alunos. Bom, pessoal, eu recebi sábado passado, né, eu não tinha atividade aqui, acho que eu estava até na UFT, e recebi o telefonema de uma diretora da cidade de Figueirópolis, desesperada porque não tinha professor, né. Eu convivo já há mais de 30 anos com essa realidade, não tem professor de Química, não tem professor de Biologia, não tem professor de Matemática. E eu acho que quando o assunto é Química, o assunto é agravado, porque são pouquíssimos profissionais formados. E ela me pedindo, desesperadamente, um nome, né, porque tivemos uma turma formada recentemente. Mas, em função da pandemia, alguns desses alunos, né, eu estou falando de todos os povos, não receberam diploma ainda, né.
E o Estado, né, as escolas estaduais e no município também tem mecanismos para contratar professores que não por concurso, e ela precisava urgentemente. E quem pegasse as aulas de química tinha que pegar também parte da carga horária de física. Tentei passar alguns nomes para ela, mas todos os meninos já estavam trabalhando. Então, com relação ao trabalho, eu não tenho muita preocupação, mas eu vejo que algumas pessoas têm expectativas com relação ao curso e não vão conseguir, porque realmente dar aula é um exercício difícil, né? Requer um pouquinho também de, não digo nem talento, mas vocação, sabe? Tenho, acho que, depois de tantos anos de AD, acho que 2 alunos que não estão na sala de aula e não querem, mas estão na indústria, né? Estão exercendo a química de outro jeito. Então, eu tenho certeza que a empregabilidade é altíssima, se vocês quiserem, né? Tem gente que está fazendo porque quer um mestrado, tem gente que está fazendo porque não quer se prender a uma disciplina só, então, enfim, acho que, com relação a isso, vocês estão até na frente de outros cursos. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, Em relação a estágio, a gente pode estagiar na indústria também, aqui dentro do curso, ou só na sala de aula? Perfeita pergunta. O estágio obrigatório, né? Vocês vão ver a disciplina. Estágio supervisionado, obrigatório, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, eu tenho estágio obrigatório, que são 4, que você tem que fazer no exercício da licenciatura, tá? Nesse período de pandemia, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos e oferecemos para as escolas o nosso conhecimento enquanto pessoas da EAD, na gravação de vídeos, na gravação de aulas práticas, então foi feito online. Mas não é porque foi feito online que não tem documentação, tá? É muito sério, pessoal, você colocar uma pessoa na escola, mesmo enquanto estagiário, tá? Tivemos um caso no estado, não foi no curso de Química, onde uma pessoa se identificou como estagiária de curso de Educação Física e molestava os alunos. Então, existe documentação e trâmite para você executar o seu estágio na escola, que é obrigatório. Quando a pessoa já é docente, a carga horária do estágio cai. Você tem um aproveitamento aí de até 200 horas, tá? Mas tem algumas coisas que são obrigatórias, não tem como aproveitar, certo? E tem o estágio não obrigatório, que é uma demanda grande de empresas como a Granol. Granol teve muitos estagiários nossos. Aquela de gás, não sei se é Liquigás, não sei. Uma outra empresa da área agrícola, né, solicitou estagiário para os laboratórios. O que a gente faz? É fechado um termo de cooperação, né, porque essa empresa, a gente precisa dos dados dessa empresa que está recebendo o aluno, e aí, se é remunerado ou não, fica a cargo da empresa, tá? A Granol, por exemplo, remunera, né? Os alunos que tivemos, eles estavam recebendo por esse período de estágio. E acabaram, um aluno, né, acabou, um aluno não, acho que 2, né? A Daiane e o Alan. Eles ficaram na indústria, mas também têm atividades paralelas com a licenciatura. Então, foram efetivados, né? Então, entenda, estágio obrigatório, sala de aula, tá? Mesmo que você já seja docente, você, agora que vai ser um docente na área de Química, então você vai ter a carga horária da licenciatura, e você pode buscar o seu estágio não obrigatório na indústria, sim, porque vocês ainda vão entender isso, né, das atribuições de um químico, do licenciado, que são 14, tá? Muitas delas vocês podem desempenhar na indústria, né? Controle de qualidade, análises laboratoriais, enfim. Vocês podem entrar no site do CRQ, pegar todas essas informações, e o nosso curso já está cadastrado no CRQ. Você, ao final, pode ter a sua carteirinha como licenciado e também desempenhar algumas atribuições na indústria. Então, estágio não obrigatório, geralmente são os alunos que correm atrás, você pode fazer sem problema, tá bom?
Aí, assim, eu posso solicitar desde agora ou tem algum período que eu posso ir atrás de estágio obrigatório? Então, desde agora eu posso ir atrás. Não obrigatório, quer dizer. Olha, geralmente as empresas requerem já um conhecimento de química, né? Eu Então, tenho por outra que que o graduação, estágio... então acho que talvez isso facilitaria, né? Eu sou formada em engenharia de bioprocesso e biotecnologia também. Ah, sim, você já tem uma segunda formação, ajuda muito, ajuda Tá? muito. É um trabalho, muitas vezes, de esforço do aluno, né? Todas as situações que tivemos, o aluno chegou com essa demanda, olha, eu fiquei sabendo que as empresas estão contratando e eu me ofereci e fui selecionado. Eu preciso formalizar isso, né? Porque, pessoal, quando a gente chega nesse nível de estágio, né? Não estou falando daqueles que já são profissionais, né? Mas imagina a pessoa que está fazendo o primeiro curso da vida e é esse curso de química. Quando você chega na disciplina de estágio, você já teve conteúdo suficiente para exercer alguma coisa da química, certo? E a partir daquele módulo, você é segurado pela universidade. Existe um seguro, né? Por isso que mesmo no formato online, a gente tem que documentar. Eu mando ofício para secretarias, né, para a DRE, para a SEDUC, de Palmas, de Porto. A gente tem convênio com a prefeitura. Então, assim, é tudo documentado. Na indústria, a mesma coisa, entendeu? Você ainda não é de responsabilidade deles, você está estagiando, você está aprendendo, então tudo tem que ser muito bem documentado. Mas a gente recebe a demanda e dá vazão de acordo com a necessidade de vocês, tá? Tá bom, obrigada, professora. Esclareceu minhas dúvidas. Por nada. Marlene diz, eu tenho esperança de terminar o curso e consigo um trabalho. Olha, gente, eu sei que parece assim, para quem escuta, pode até parecer, nossa, irresponsável a mulher falar uma coisa dessa, mas é a minha realidade, tá? Licenciado em química, desempregado, olha, mas a pessoa tem que ser, assim, realmente ter um pavor de sala de aula. Porque eu, de verdade, eu nunca procurei emprego, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu posso falar de mim e de muitos colegas. Quando você está no ambiente escolar e você fala, eu sou formado em química, é uma coisa, assim, dá até briga, tá? Então, se você tem intenção em exercer a licenciatura, com certeza você vai trabalhar. A UERA espera a oportunidade na educação, meus 15 anos auxiliava em escola rural e é um desafio. Professora, repassa para nós esses estágios, eu preciso. Então, Eri, como eu disse, estágio na indústria, eu só tenho acesso quando chega demanda para mim, tá? Eu ainda tenho alguns contatos na Granol, eu posso ver como é que tá lá. Professora, aproveitando o assunto, Ledo, formado pode ser credenciado ao CRQ? Como eu disse, a gente cadastrou, fez o cadastro do curso no CRQ, porque isso também é uma ferramenta de organização nossa, né? Vocês sabem que a gente passa por avaliação de curso, o MEC vem em loco, né, avaliar todos os polos, e esse registro no conselho de classe é muito importante. Vocês podem conversar com ex-alunos e que já têm contato, que já têm a carteirinha, ex-alunos que já estão, como eu disse, né, na Granol, em outras empresas, e ex-alunos que estão ainda estudantes, né, que estão concluindo o mestrado, acho que hoje, né, foi ontem, eu perdi, dia 11 de junho, foi a defesa do João Luiz, que é o primeiro aluno da IAD a defender o mestrado em Química, tá, tem outras pessoas que fizeram mestrado em outra área, mas ele fez na Química, eu não assisti a defesa, eu estava trabalhando, então, essa rede de relações é muito importante para vocês terem noção de mercado, saberem onde querem atuar, escolherem onde querem atuar, tá? E a carteirinha do CRQ é fácil, tá, pessoal? Você vai receber uma carteirinha de licenciado, você vai receber as atribuições de onde e como você pode trabalhar, inclusive na indústria, porque controle de qualidade existem em muitas indústrias, tá? A BRK Ambiental tem aluno nosso, né, ex-aluno nosso, até no município de Pedro Afonso, se vocês conhecerem alguém da BRK, pergunta lá quem fez Química AD, que vocês vão ter contato com um aluno nosso, enfim. Então, vocês têm aí um mundo de possibilidades e a gente está aqui para ajudar.
Tem previsão para o estágio obrigatório? Então, é lá no final do curso, tá? A partir acho que do 6º período vocês já começam, né? Porque são 4 disciplinas e a carga horária é grande. Só tira o CRQ depois da conclusão? Sim, tá? Antigamente o CRQ tinha uma carteirinha na modalidade estudante, tá? Inclusive, pessoal, o CRQ fornece muitos cursos online, tá? Na forma de webinar, palestras, né? Mas a carteirinha lembre-se, é um conselho de profissão, é um conselho profissional. Então, você já tem que ter o diploma, ou pelo menos a declaração de conclusão de curso para solicitar o seu CRQ, tá bom? Então, acho que sanadas as dúvidas, voltamos para a apresentação. Olha aí. Então, vimos, né, aí no artigo 1º e no 2º, que educar, efetivamente, é educar para uma vida em sociedade. Vimos que Estado e família não são e não podem ser ausentes desse processo. Educação, de fato, é responsabilidade da família e do Estado. Olha lá, dever da família e do Estado, né? Cada vez mais nós precisamos dessa cooperação Estado-família na educação de jovens, crianças e também de adultos, né? Imagina todas aquelas possibilidades que a LDB não deixa desenhada, né? Educação no campo, o EJA, os transtornos do espectro autista, educação para as pessoas com necessidades especiais, né? Medidas efetivas, né, de regulamentação da EAD e da educação online, porque já dissemos isso, é um processo irreversível, né, as coisas não vão voltar ao que eram, porque há muitas vantagens no ensino à distância. Então, para finalizar, eu gostaria de resolver com vocês algumas questões, todas elas são questões de concurso, eu não coloquei a banca, porque eu tentei resumir, né, as questões para caber no slide, então ficou diferente do que estava lá nas plataformas de concurso, mas isso não tem importância, o que importa é o sentido da questão. Vamos lá, questão 1. São leis das diretrizes e bases da educação nacional. Gente, lembra que eu falei que a primeira LDB é de 61? E agora nós temos essa de 96? Então, tem duas vertentes aí. Um que consideram essa, a de 96, a segunda, e uns que consideram essa a terceira. Então, eu tenho uma de 61, uma de 71 e essa de 96. Nunca vi concurso com esse tipo de pegadinha, tá? As duas principais são essas, a de 61 e a de 96. Porque a de 71, o que ela faz, na verdade, é vincular tudo isso também com o ensino superior, tá? Então, a LDB de 61 não tratava desse tipo de educação, e a de 71 vem fazer esse adendo. Então, nós temos duas possibilidades, uma que eu vislumbro 3 LDBs, a de 61, a de 71 e a de 96, e uma que eu tenho apenas duas, a de 61 e a de 96. Vamos ver dentro das alternativas quais são possíveis aqui para nós, né? Então, qual que é a alternativa correta? Letra A, é a Lei 9394 de 96 e a 1005 de 2014, ora, 2014, não falei de LDB para vocês nessa data. Então, letra A, excluído. É a 9394 de 96 e essa 13.415 de 2017, mesma forma. 2017, não falei para vocês de LDB nessa data. Nem nessa de baixo. Então, resta para nós a letra D. Então, a primeira LDB, anotem aí, é a 4.024 de 1961, tá? Vocês têm acesso a essa lei na internet, todas as revogações, né? Porque agora é a nova LDB, né? E a vigente é essa aí, 9394 de 96. Então, questão 1, letra D. Vejam, pessoal, que eu poderia colocar LDB, eu poderia colocar Lei Darcy Ribeiro, mas aqui eu estou tratando do número, tá? Muitas questões confundem por causa desse número e do ano, tá? Então, é 9394 de 96, 4.024 de 61. As duas LDBs
que essa banca aqui está considerando. Próxima questão. Questão número 2. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional é válida apenas para a educação pública? Prova de concurso, hein, gente? Vale aí a sua aprovação ou reprovação. Vai com o salário de 12 mil, hein? A pessoa? Então, vocês podem falar aí no microfone, tá certo ou tá errado? É errado, professora. Por que tá errado? Para as instituições privadas também ela é válida. Exatamente, eu não tenho educação só Para na toda rede... profissão. Eu não tenho educação só na rede pública, eu tenho instituição e escola também na rede privada. Então, está errado. Olha aí, ó, se fosse valendo um salário de 12 mil, você já estava rica. Questão 3. LDB/96 é uma lei voltada apenas para a educação básica. Pessoal, o que é educação básica? Tá? Vou aproveitar essa questão para explicar para todos. A educação básica compreende até o ensino médio. Defina-se ensino médio aquele ensino que é preparatório para o ensino superior, ou seja, vestibular, ou o ensino técnico, que é aquele voltado para uma profissão específica. Técnico de enfermagem, ensino médio. Técnico de laboratório, ensino médio. Técnico em agrimensura, é ensino médio. Técnico de informática, é ensino médio. Técnico de radiologia, é ensino médio. Essas pessoas não fizeram faculdade, mas fizeram uma formação específica para exercer uma profissão. Então, da educação infantil até o ensino médio, que pode ser também um ensino profissionalizante, nós temos a educação básica. E depois da educação básica, o que nós temos? O ensino superior. Então, pergunto para vocês, a LDB trata da educação básica apenas ou do ensino superior também? Podem falar no microfone. Oi, professora. Educação básica e ensino superior também. Exatamente. Então, essa afirmação está errada. Lembra que eu falei que existe uma linha de raciocínio, existem alguns teóricos da educação que considera que tínhamos 3 LDBs, a de 61, a de 71 e a de 96. O que é essa de 71? É justamente incluindo o ensino superior. Então, a de 96, ela já inclui educação básica e superior. Então, nós temos diretrizes, nós temos leis que englobam todo o sistema educacional formal, tá, nas instituições, inclusive nas universidades, tá, pessoal? Essa é uma das opções que vocês têm. Vocês podem ser licenciados em Química, atuante na educação básica, ou vocês podem procurar fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado e atuarem no ensino superior. Quando vocês optam por atuar no ensino superior, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que graduar e estudar um pouco mais para dar aula para pessoas que vão ter uma profissão formal, né, um diploma de nível superior. Então, vocês têm essa opção de serem licenciados com mestrado e doutorado e trabalhar nas instituições públicas e privadas de educação superior. Então, de qualquer jeito, você não vai fugir do entendimento muito objetivo e muito responsável da LDB. Questão 4, vejam, uma questão maior, tá? Mas a gente vai fazer passo a passo para vocês irem acompanhando. Dúvidas até aqui? Ok. Ótimo. Dentro da história da educação brasileira, nós temos alguns períodos. Lembra que eu falei lá no início que a gente ia fazer esse pequeno pezinho antes de mergulhar, mas que a gente tinha que entender o histórico? Já sabemos que uma das principais mudanças é
a inserção da mulher no mercado de trabalho, por escolha ou por obrigação. Não teve jeito, teve que trabalhar. Mas em que contexto histórico isso aconteceu? Né? Eu não estou falando só de 96, né? Eu estou falando das mudanças que aconteceram na história e que nortearam também mudanças nesses processos educacionais. Então, dentro da história da educação brasileira, temos alguns períodos que se destacam pela instituição de direitos sociais, promoção de mudanças educacionais. Analise cada um dos períodos abaixo, relacionando-os com os fatos ocorridos em cada um deles. Então, aqui a gente faz um mergulho na história do Brasil, tá, pessoal? E aí a gente não começa lá no descobrimento, que já fizemos, né, essa passagem lá, que a educação surge com os jesuítas, né, com a educação proporcionada pela igreja, né, que é quase que instantânea ao descobrimento, enfim. Então, período 1, nós vamos ter aí 1, 2, 3, 4, 5 períodos, e vocês vão analisar as mudanças educacionais, né, e as características de cada período e colocar nos parênteses. Vamos lá. A Primeira República vai de 1889 a 1930, Primeira República. A Segunda vai de 30 a 45. O período conhecido como populismo é posterior à Segunda República até a ditadura, que acontece em 64. Então, de 45 a 64, populismo. A ditadura acontece de 64 a 85. O último presidente militar, justamente 85. E a Nova República é o que a gente vive de 90 até hoje. Tá, pessoal? Então, teve aquelas diretas já, né? Passamos a votar todo mundo, e isso a gente chama de Nova República, que acontece até os dias de hoje. Vamos ver, né? Pode ser que tenhamos aí uma nova mudança, né? Não sei se o que entra é comunismo, se o que entra é ditadura. Nós vamos aguardar aí os próximos capítulos, mas, por enquanto, ainda estamos no período chamado Nova República. E agora a gente vai analisar o período da história e a sua característica. Vamos lá. Foi estabelecida a primeira lei das diretrizes e bases da educação, 4.024. Que ano que é essa lei aqui, pessoal? Fale aí no microfone. 1961. 61. Então, que período que nós estamos aqui? Ó. Entre 45 e 64. Então, o período que foi estabelecida a primeira lei das diretrizes e bases é o período conhecido como populismo, número 3, anotem aí. Muito fácil, né? Se eu sei o primeiro ano da LDB, eu sei o período, ó, 61. 61 tá no número 3 aí, ó, entre 45 e 64. Então, era um período que se inspirava nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Por isso, populismo, povo, né? Um governo voltado para o povo e pelo povo, certo? Então, começamos já com o número 3. A próxima afirmação. Promulgação da Constituição de 34. Então, veja, tivemos uma Constituição em 1934, que seu artigo 150 instituiu o ensino primário integral e gratuito. Veja, gente, as pessoas não sabem disso. Desde 1934 eu tenho garantido o direito do ensino primário integral. Quantas escolas integrais nós temos hoje? Pouquíssimas, né? Então, quer dizer, um povo que não conhece a lei é um povo que sofre as consequências. Mas vejam, se eu estou falando de 34, qual o período histórico que eu estou envolvida aqui? É o número 2, né, professora? né? Entre 1930 e 1945. Então, veja que na Segunda República, número 2, foi garantido o direito da escola primária em tempo integral. Então, primeiro o número 3, agora o número 2. Próximo.
período de grande frustração dos ideais republicanos, que antecedeu a Revolução de 30. Antes da Revolução de 30, e o Manifesto dos Pioneiros. Ora, antes de 30, só pode ser o quê? Primeira República. Então, nós temos o número 1. Próximo. Período conhecido como milagre econômico. Imagina, um milagre econômico. É isso que nós precisamos agora, né? Mas já tem um período na história do Brasil definido com esse nome. Então, período conhecido como milagre econômico. De forte industrialização, vigorando nas escolas o ensino tecnicista. Matei a charada. Por quê? Ensino técnico é aquele que até hoje é defendido com unhas e dentes pelos militares, tá, gente? Então, isso aqui é ditadura. O que é o ensino técnico? É aquele ensino que é ensino médio, mas voltado para o trabalho, técnico de laboratório, técnico de informática, técnico de agrimensura, técnico de radiologia, técnico de enfermagem, tá? Isso foi amplamente incentivado, era até bonito, né? Nossa, fulano é técnico agrícola, nossa, era assim um dinheiro que valia a pena. Então, ditadura, qual que é o período da ditadura? 4. Então, de 64 a 85, a nossa educação era tecnicista, tá? Inclusive, na educação, tá? O ensino técnico, para quem queria dar aula, era chamado magistério, tá, pessoal? Então, o magistério, ele não era uma faculdade, ele era um ensino médio para quem queria trabalhar dando aula, tá? E aí, depois, né, de uma legislação que vem em 2010, que falou o quê? Todo professor tem que ter licenciatura ou pedagogia, que já é curso superior. Aquelas pessoas que tinham magistério lá atrás, você vai jogar elas fora? Não. Surgiu nos órgãos públicos, né, na gestão pública, a oportunidade dessas pessoas fazerem licenciaturas parceladas, em módulos, né? Então, veio aí muito forte também a contribuição da EAD, tá? Tem um que é muito famoso, o pessoal do SAEB, de Brasília, né? Você recebia revistas em casa, preenchia, era super difícil. Eram coisas assim, tamanho de livro mesmo, apostilas enormes para você fazer os trabalhos. Mandava por correio para Brasília, eles corrigiam e você ia alcançando níveis. Então, aquelas pessoas que tinham magistério fizeram licenciatura plena, parcelada, né? E a EAD foi muito importante, mas, ó, ensino tecnicista já aprendam, é ditadura militar, número 4. A próxima e última, né? Período conhecido como Era do Conhecimento, onde foi promulgado a atual LDB. Ora, atual LDB é que ano? 96. 96. 96, qual período que é? A partir de 1990, então seria Nova República. Então, pessoal, já está disponível essa apresentação lá na plataforma, e aí, ó, tá o gabarito para vocês, tá? Então, a resposta correta é 3, 2, 1, 4, 5. Tá certo? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Eu quero que fique muito claro para vocês que nós estamos tratando de um mergulho inicial, tá? Na LDB, eu acho que a gente tem coisas ainda mais profundas para discutir, mas essa resolução do exercício vai facilitar vocês também para resolver essa prova online. Eu espero que quem esteja com as atividades atrasadas coloque em dias. E, como sempre, meu recado é aquele, né, pessoal? Estou aí nas redes sociais, todas.
Na plataforma, eu demoro a responder, mas eu não demoro muito. Vocês têm meu contato de WhatsApp. E quero pedir para vocês me incluírem nos grupos de vocês, tá? Eu não sei se vocês fizeram por polo, como é que vocês fizeram, mas alguns alunos não gostam, né, que os professores participam do grupo, mas eu não sou a professora que fica enchendo o saco, não. Se vocês quiserem, né, conversem entre si, já me adicionem no grupo, pelo aqueles WhatsApps que estão lá na plataforma, que são os meus contatos, tá bom? A gente encerra por aqui. Alguma questão? Professora, aí. Pois não. Professora, eu gostaria, esse exercício aí, essas questões foram ótimas. Teria como acrescentar na plataforma lá mais alguns exercícios, mais umas 10 questões, 15 questões bem específicas mesmo sobre, até, eu gostei muito, ficou muito claro, para treinar, acrescentar exercício. Você fala além da prova online? Não, exercício assim, não sendo atividade avaliativa, acrescentar alguns exercícios para a gente responder, né, entendeu? Acrescentando algo mais, entendeu? Tá. É ótimo essas perguntas assim, são bem assim, elas, né, deixam mais claro e gostei. Ayrton, geralmente os alunos não gostam dessas listas de exercícios muito longas, né? Gostam de exercício comentado. Então, assim, você está sugerindo para eu gravar outro vídeo ou só para eu deixar questões gabaritadas? Porque na internet, se você digitar LDB comentada, LDB exercício resolvido, tem vídeos de 4 horas só sobre LDB, entendeu? É uma turma muito diversa, os alunos reclamam muito, por exemplo, de PDF, né, de artigo. No início da apresentação, o aluno já elogiou o artigo que eu postei, outros já não gostam. Lista de exercícios, só para eu apresentar para vocês, posso deixar várias, mas eu acho que essa facilidade de YouTube, tem um site, gente, eu vou deixar aqui, que eu olho sempre, tá? Chama PCI Concursos. .com.br, é gratuito, não é pago, vocês não precisam fazer cadastro, lá tem todas as provas, tem gabaritos, se você procurar lá, licenciatura em Química, concurso da educação SEDUC 2000, qualquer data, entendeu? Tem provas, tem a prova, no formato que ela vem para o candidato, o caderno de prova completo. Mas, assim, geralmente o vídeo é mais didático, como nós fizemos hoje, né? Fomos fazendo e fomos resolvendo. Então, gravar um vídeo com mais questões resolvidas é diferente de eu deixar as questões, entendeu? Eu pensei assim, professora, deixar as questões, né, vídeo não, focando o nosso conteúdo da disciplina, que ajudaria na prova final, entendeu? Eu pensei isso. Tá. Aí quem não quiser acessar, não quiser abrir, não tem problema. Sem a obrigação de responder, né, você está dizendo? Sim, quem não quiser responder, e focando no conteúdo da nossa disciplina, eu acho que vai acabar todo mundo acessando, porque vai estudar o conteúdo da nossa prova final. Então, eu pensei isso, é interessante. Eu vou fazer uma seleção e deixar lá, né? E aí não tem nota, não tem nada. E aí vocês vão vendo. E, de qualquer forma, acessem aí o PCI Concursos, tá? Para quem tem interesse em concursos, na área de Química ou na área da SEDUCS da vida, né? Secretaria de Educação, né? E também acessem, digitem essa palavra-chave lá, tá? LDB comentada. LDB exercícios resolvidos, né? Eu lembro que eu tinha uma apostila, porque meu foco era sempre concurso federal, né? E o que rege os servidores federais? A 8.112. Eu tinha uma apostila que chamava 1.001 exercícios da 8.112. Tinha que ler, né? Mas todos tinham resposta e todos estavam comentados. Eu aprendi muito, né? Eu não achei esse 1.001 exercício da LDB, mas pode ser que tenha. Então, eu faço esse apanhado, deixo lá e vocês não têm a obrigação de responder. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Eu acho que não tem nada aqui no chat. Vocês estavam respondendo por aqui, né?
E eu perguntando lá. Eu queria que tivesse um jeito aqui no Google, de, enquanto eu apresentasse, eu continuasse vendo essa tela aqui. Eu não sei fazer isso. Eu acho que eu tenho que fixar, eu não sei. Bom, como eu disse, eu não gosto muito desse formato de live, mas também não tenho muito conhecimento para fazer uma coisa mais dinâmica, né? Mas ainda vou aprendendo e a gente vai evoluindo nessas aulas. E sempre com a esperança, né, da pandemia acabar e a gente voltar para os encontros presenciais uma vez a cada 3 meses. Então tá, pessoal, bom almoço, se cuidem, tá? E à tarde, né, para quem perguntar, vai ser do mesmo jeito. A gente vai fazer um momento inicial com os candidatos à reitoria, depois eu venho para a aula, tá? E de minha parte não tem problema em dar aula só de manhã ou só à tarde, mas eu acho importante que vocês saibam que a gente está passando por um processo eleitoral e vocês têm direito a voto. Tiveram a oportunidade de perguntar, né, para o atual reitor e candidato ao futuro, quais são os rumos da EAD. Então, a gente abriu esse espaço, né, demorou um pouquinho, mas acho que foi válido. E política também faz parte de educação, vocês vão ver lá na LDB, tá, quando a gente for aprofundar. Então, um abraço, se cuidem, viu? Até a próxima. Até, tchau. Professora, Sim? eu sou da turma da tarde, só que à tarde eu não vou poder e eu optei por assistir agora pela manhã, tá? Não tem problema, tudo certo. Ok. Eu também, professora. Trabalho à Ótimo. tarde, eu conversei com a menina, com a Wagner, né? E estou pela manhã. Ótimo, não tem problema. Obrigado, gente. Depois eu vou deixar o link lá da aula gravada, tá bom? Não se preocupe.